Olá, sejam todos bem-vindos ao Comentarizando. Hoje vamos abordar uma das doutrinas mais importantes da Palavra de Deus. É a primeira bênção em Efésios. Também é conhecida por gerar inúmeras discordâncias teológicas. Em Efésios, Paulo faz questão de mostrar que a noiva de Cristo tem origem em Deus. Não podemos negligenciar tal doutrina por incapacidade humana de aceitá-la ou discuti-la. Estou falando da eleição. Simbora pro vídeo. Paulo inicia esse trecho dizendo: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Efésios 1, verso 4 ao 6. Paulo volta mentalmente para o passado, antes da fundação do mundo, antes de toda a criação, antes do início do tempo, em que somente o próprio Deus existia na perfeição do seu ser. Naquela eternidade, Deus formou um propósito na sua mente. Este propósito era referente tanto a Cristo, seu único Filho, como a nós, filhos e filhas que foram adotados por Deus. Perceba bem a declaração: nos escolheu nele. A posição dos pronomes é enfática. Deus nos colocou junto a Cristo em sua mente. Nos tornou, mesmo quando ainda não existíamos, seus filhos através da obra redentora de Cristo, que ainda não tinha sido realizada. Foi uma decisão específica, porque o verbo escolheu é um aoristo. Surgiu também da sua graça, visto que nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, o que nos mostra que, quando Ele nos escolheu na sua mente, éramos ímpios e culpados e merecíamos não a adoção, mas sim o julgamento. Paulo continua e repete a mesma verdade com palavras diferentes. Em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ora, todos acham difícil a doutrina da eleição. Alguém pergunta indignado: não fui eu quem escolheu a Deus? A isso devemos responder: sim, realmente escolheu e livremente, mas somente porque na eternidade Deus escolheu você primeiro. Outra pessoa pergunta: não fui eu quem me decidi por Cristo? E a isto devemos responder: sim, realmente foi você e livremente, mas somente porque antes Deus tinha decidido em seu favor. A Escritura não esclarece em lugar algum o mistério da eleição, e devemos ter cuidado com aqueles que procuram sistematizá-lo de modo exageradamente preciso ou rígido. É pouco provável que descubramos uma solução simples para um problema que tem frustrado durante séculos as melhores mentes da cristandade. Primeiro, a doutrina da eleição é uma revelação divina e não uma especulação humana. Não foi inventada por Agostinho de Hipônia, nem por Calvino de Genebra. Pelo contrário, é sem dúvida uma doutrina bíblica e nenhum cristão bíblico pode ignorá-la. Conforme o Antigo Testamento, Deus escolheu Israel dentre todas as nações do mundo para ser o seu povo especial. Conforme o Novo Testamento, Ele está formando uma comunidade internacional para que sejam seus santos, seu povo santo e especial. Portanto, não devemos rejeitar a ideia da eleição como se fosse uma estranha fantasia dos homens. Pelo contrário, devemos aceitá-la humildemente como uma verdade que o próprio Deus revelou, embora não a entendamos completamente. Nesse ponto, parece difícil não procurar a ajuda de Calvino. Ele pregou sobre Efésios do começo ao fim no púlpito da igreja de São Pedro, em Genebra, em 48 sermões a partir de 1º de maio de 1558. Ele dizia que, embora não possamos conceber, quer por argumentos, quer pela razão, como Deus nos elegeu antes da criação do mundo,
Mesmo assim, o sabemos, porque Ele nos declarou e a nossa própria experiência testifica a nós mesmos de modo suficiente quando estamos iluminados na fé. Segundo, a doutrina da eleição é um incentivo à santidade e não uma desculpa para o pecado. É verdade que a doutrina da eleição nos dá uma forte certeza da segurança eterna, pois aquele que nos escolheu e nos chamou certamente nos guardará até o fim. Mas nossa segurança não pode ser usada para o pecado e muito menos para encorajá-lo. Parece que algumas pessoas imaginam um cristão eleito falando para si mesmo dessa forma: sou membro do povo escolhido de Deus, salvo e seguro. Não há, portanto, necessidade alguma de me preocupar com a santidade. Posso me comportar como quero. Mas isso é presunção e não acha apoio na verdadeira doutrina da eleição. Pelo contrário, isso demonstra exatamente a não eleição. Paulo escreve que Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e não pecadores. Irrepreensível é a palavra no Velho Testamento para um sacrifício imaculado, puro, que não tem pecado. Santos e irrepreensíveis volta a ocorrer em Efésios 5, verso 27 e em Colossenses 1, verso 22, onde indica o nosso estado final de perfeição, mas o processo de santificação começa aqui e agora. Assim, longe de estimular o pecado, a doutrina da eleição nos impõe a necessidade de uma vida santa, porque a santidade é o propósito da nossa eleição. F.F. Bruce comenta com sabedoria: o amor de Deus que nos predestina é recomendado mais por aqueles que levam vidas santas e semelhantes à de Cristo do que por aqueles cujas tentativas de desembaraçar o mistério terminam em disputas sobre questões irrelevantes de lógica. Em terceiro, a doutrina da eleição é um estímulo à humildade, não um motivo para o orgulho. Há quem pense que quando alguém se julga membro do povo escolhido de Deus, esse é o pensamento mais arrogante que alguém pode alimentar. E seria mesmo se imaginássemos que Deus nos escolheu por causa de algum mérito nosso. Não há lugar algum para o mérito na doutrina bíblica da eleição. Pelo contrário, Deus disse ao povo de Israel que Ele não os escolheu por serem mais importantes que outras nações, nem por serem maiores ou melhores, porque isso não era verdade. Simplesmente porque Ele os amava. A razão por que Deus escolheu o povo estava nele mesmo, seu amor, e não naquele povo. Acontece o mesmo em Efésios. A ênfase do primeiro parágrafo recai sobre a graça de Deus, o amor de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus e a escolha de Deus. Ele nos escolheu em Cristo, declara Paulo, antes da fundação do mundo, que era antes de existirmos e antes de podermos alegar qualquer mérito. Por isso, a eleição de Deus é livre e abate e aniquila todo o merecimento, todas as obras e todas as virtudes dos homens. Logo, a verdade da eleição divina, por mais numerosos que sejam seus problemas não resolvidos, deve nos levar à justiça, não ao pecado, e a uma sincera gratidão em espírito de adoração, não ao orgulho. Em consequência, devemos ser de um lado santos e irrepreensíveis perante Ele, e de outro, para louvor da glória de sua graça. Muito obrigado a todos por assistirem a esse vídeo. Não esqueçam de curtir, de se inscrever e de compartilhar para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Até o próximo vídeo. Valeu!